Essa da igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus. Vamos meditar aqui em Mateus capítulo número 14. Vamos ler do verso de número 13 a seguir, onde fala da multiplicação dos pães. Diga: Deus vai multiplicar na minha vida. Deus vai multiplicar na minha vida. Glória a Deus. Hein? Diz assim o verso de número 13. Quantos acharam? Pode concordar dando glória a Deus. Glória a Deus. 13 de Mateus. Diz assim: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E, sabendo o povo, seguiu-o a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister, ou não é bom que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mo aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Podemos assentar, dando glória ao nome do Senhor. Agora eu quero que você desocupe a sua mão e aplaude ao Senhor com muita alegria. Nós somos privilegiados quando nós completamos um ano de vida, mais um ano, né? Como também somos privilegiados de estar na casa do Senhor, né? Quantos que hoje gostariam de estar na casa do Senhor, mas infelizmente não tiveram essa oportunidade. Deus abençoe a Irmã Maria mais uma vez, Deus abençoe a Obreira, Deus abençoe Laila, Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Irmãos, eu estava meditando aqui nessa passagem e a gente observa que Jesus ele é tão maravilhoso que ele não deixa ninguém para trás, né? Olha só, o primeiro ponto é que depois que ele chega e vê aquela multidão de pessoas enfermas, a Bíblia diz que com íntima compaixão ele curou os enfermos que ali estavam. Ele trata nesse capítulo dessa parte dos enfermos. Depois ele vai para uma outra etapa, onde se encontrava aquela multidão de pessoas que estava seguindo a Cristo a pé. Com certeza eles queriam receber as suas vitórias, né? Eles não queriam desperdiçar a oportunidade de encontrar Jesus. Ou seja, eles viram que Jesus estava ali. E o que eles fizeram? Eles foram seguindo a Cristo para obter vitória. Era muita gente. Segundo a Bíblia, era quase 5.000 homens. E isso é sem contar as mulheres e crianças. Então aí você faz um cálculo. Aproximadamente 5.000 homens, né? Aí fala de mulheres e crianças. Então automaticamente, a maioria casados com os seus filhos. Então, se for contar, né, de 5, mais 2, que é a mulher e o filho, vai para quase 15, se for um por um.
mas vamos supor que só 2.000 homens ali eram casados. Olha só, já seria, né, vamos dizer que cada um tinha um filho, mas naquela época eles tinham muitos filhos, né? Então era gente demais. Então observa que Jesus ele operou 2 milagres importantes, o físico e depois o alimentício. Ou seja, ele cuidou da saúde física e também da área da alimentação, né? Então ele cura aqueles enfermos. Aí aquela multidão está seguindo, com certeza muitos que ali o seguiram, porque foram gratos, porque foram curados. Então se foram curados, falou, opa, vou continuar seguindo o mestre, né? E a Bíblia diz que começou a ficar tarde, e os discípulos ficaram preocupados. Senhor, olha só, vamos despedir eles, para que eles vão por aí nas aldeias, aí nos lugares, e compram comida, ou seja, cada um se vira, cada um faz a sua parte. Aí Jesus, já para operar o milagre, para mostrar tanto para os discípulos, para como aqueles que ali estavam, que Jesus também ele cuida da área, né, da alimentação do ser humano, né? Louvado seja o Senhor. Ele disse, juntam todos. Aí pergunta, quanto tem pão aí? Alguém diz, né? Tem 5 pães. Aí outros olham, mas peraí, 5 pães para alimentar. Olha só, 5 pães para quase 5.000 pessoas. Uma diferença, né? Se formos pegar ali trazendo para a sala de teológica, vamos dizer assim, aquela área da teologia, seria uma hipérbole grotesca, né? Porque um peixe daria mais ou menos para 5.000 homens, para 1.000 homens, né? Era muita coisa. Então eu penso que os discípulos ficaram desesperados quando disse, olha, nós temos 5 pães e 2 peixes. Aí eles olham e Jesus fala, como é que vai alimentar uma multidão tão numerosa com 5 pães e 2 peixes? Seria, eu acredito, né, Diácono Lucas, a pergunta que qualquer um de nós trazia. Possa ser, se fosse algum de nós não ia nem apresentar aqueles 5 pães. Ia dar um jeitinho de esconder aqueles pães, outros peixinhos, tipo assim, não, isso aqui não vai dar nem para mim. Não vai dar nem para mim. Olha aquele, só que olhar para aquela. Mas é aí que é interessante, igreja. É aí que é a parte mais interessante de toda essa história verídica. Aí Jesus pega os pães, era simplesmente os pães, simplesmente eram os pães. Mas quando Jesus pega aqueles pães e levanta diante de Deus e dá graça, e a mesma coisa os peixes, ele dá graça, ali já não é mais um simples pão. Ali já não é mais um simples peixe. Mas eu creio, Jesus. Ali Jesus então reparte aqueles 5 pães, é interessante, né? Repartiu os 5 pães e deu na mão dos discípulos. E falou agora, reparta para a multidão. Parece até para imaginar, né? Ver a cara dos discípulos ali com um pedacinho de pão, olhando, vamos dizer que fila, né? Vamos dizer, 12 discípulos, eles fazem aquela pilona assim, imensa, divide em 5.000 homens, né? Divide 5.000 homens aí, com as tuas esposas e os seus filhos, de grupo, vamos dizer assim, vai, reparta aí em 12 grupos. Quantos que não dão? Quantas pessoas não dão para cada um assim na fila? Vamos fazer uma análise mais ou menos. Eu não fiz esse cálculo, mas procure fazer esse cálculo. Né? Aquela multidão, assim, vamos dizer que os 12 discípulos estão ali, cada um com uma porçãozinha de pão, e aí reparte aquele monte de gente na fila. Aí ele olha para uma multidão, vamos dizer assim, de 1.500 entre homens e mulheres. E aquele bocadinho. Imagina esse bocadinho de pão na sua mão. E aquela fila enorme. E as crianças, eu quero. E eu sei que tem um bocadinho de pão. Não, entra na história e imagina. Vanessa, entra na história com um bocadinho de pão e um pouquinho de peixe. E olha assim aquela multidão que some de vista. E Jesus falando para você, né? Alimenta-os. Então não é assim, alimenta esse e aquele, não, é alimenta-os, né? Então era todos. Eu queria estar lá. Aleluia, Deus. Eu vou ser sincero.
Eu queria estar lá nesse dia. Você não queria estar lá nesse dia para ver como é que foi aquela. Depois a gente saía, né? Porque o momento ali, o negócio não era tão fácil, né? Pelo menos para ver ali, assim, numa visão, como é que foi aquele acontecido. Estava na onde? Na mão? Ou estava no cesto? É interessante que a Bíblia diz que conforme eles iam distribuindo, ia se repondo novamente, né? Aí imagine como é que eles não ficaram quando eles estão vendo todo mundo comendo, e a Bíblia diz que todos eles comeram e sobrejou, ou seja, sobrou, né? Aí o que acontece? Jesus manda eles a juntar os pedaços, e juntando os pedaços deu 12 cestos, porque eram 12 discípulos, então 12 cestos. Então dá a entender que cada um encheu-se um cesto daquilo que estava na sua mão. Sabe o que é isso, gente? É o sobrenatural de Deus. Sabe o que é isso? É nós acreditar que Deus, Ele é muito além daquilo que nós imaginamos. Eu creio em nós Deus. somos limitados. Jesus estava mostrando para eles que Jesus poderia fazer muito além daquilo. Sim. A preocupação deles era: desperte esse povo para que eles saiam aí, se viram. Jesus disse: não, nós temos milagre para esse povo. Por isso que eu entendo, igreja, que quando nós estamos na casa do Senhor, ninguém sai de mãos vazias, porque o alimento é para todos. Aleluia, Por Deus. mais que às vezes Deus ele usa numa profecia, usa numa revelação específica, usa numa cura, num milagre para alguém, mas a palavra que é o pão foi distribuído para todos. Cada um pega a sua porção. Por exemplo, de repente, alguém está aqui hoje dizendo: puxa, minha fé está abalada. Aí você ouve uma palavra dessa de impacto, a sua fé, ela recebe um chacoalhão e você passa a acreditar no impossível de Deus. Porque muitas das vezes a gente pensa assim: isso vai ser difícil demais. Não, isso para mim agora vai ser impossível. Aí você recebe uma palavra dessa, automaticamente a sua alma ela recebe um chacoalhão e o teu espírito, né, que trabalha pela sua consciência de estar vendo o que Deus pode fazer. Não foi assim que Maria, quando ela foi chacoalhada pelo milagre que ia acontecer na vida dela, ela ficou pasmada e disse: cumpra-se em mim essa palavra, né? Porque aos olhos dela era praticamente impossível. Tanto é que a indagação dela é: como que eu vou ter filho se eu ainda sou virgem, se eu ainda não coabitei com o marido, ainda não tenho, não sou casada ainda? Aí observa que, né, o anjo dá um chacoalhão nela e aí ela diz: cumpre em mim essa palavra. Por quê? Porque era muito além daquilo que ela imaginava. O que eu quero dizer aqui, igreja? Que Deus tem muito mais além para nós. É, Deus. É que às vezes a nossa fé é limitada mediante alguma situação. Não é assim? Mediante alguma porta que a gente vai buscar, dependendo do que está acontecendo, do contexto, a nossa fé ela se abala. Nossa, mas tem muita gente ali. Não, essa vaga eu não vou conseguir, tem muita gente, tem gente muito estudada ali. Então nós se limitamos assim. Olha, você chega numa fila, já tem lá 20 pessoas lá na fila. Já chegou e falou: muitos já fizeram entrevista aqui, já entregaram aqui 100 currículos já. Aí você conversa com alguém que está ali e pergunta: e o seu currículo? Aí mostra o currículo. Então meu currículo, eu já prestei um concurso disso aqui, eu já fiz faculdade não sei do que, já fiz o curso disso, fiz o curso daquilo, e não fiz o curso de não sei o que lá, e aquele monte de curso. Aí você olha no seu currículo, né, os cursos mais básicos, vamos dizer assim, pesquisado pela internet, que é esse cursinho básico, né? Você fala: bicho, eu tenho esse básico aqui. A pessoa indo na frente com um curso de tanto, a sua pé já fica meio: bicho, essa vaga não vai ser minha. Aí nós olhamos para essa circunstância. Então Jesus estava mostrando para os discípulos que eles tinham que olhar para o sobrenatural de Deus, por aquilo que Deus poderia fazer. Aí olha só, num simples gesto que Jesus pega os pães e levanta para cima. Ou seja, ele está dizendo aqui para nós: se você tem um currículo para ser entregado, levanta diante de Deus, para você ver se aquele currículo vai ser simplesmente um papel. Para ver quando ele chegar na mão daquela pessoa, como que aquela pessoa
pessoa vai pegar naquele currículo e aquilo que aquela pessoa vai sentir naquele currículo. Não só no currículo, mas em tantas e tantas coisas. Olha só para você entender aqui, veja. O que acontecia quando a Bíblia dizia que aonde José colocava as mãos, o que acontecia? Prosperava. Aonde José colocava a mão na casa de Potifar, prosperava. Por quê? Porque as mãos de José eram ungidas. Quando ele tocava, já não era simplesmente a mão dele. Lembra quando nós falamos da sombra de Pedro? Quando se estava na série, quando nós falamos acerca da sombra de Pedro, quando eles queriam saber, olha, a sombra de Pedro vai passar lá do outro lado da rua, não tem como chegar até ele, mas a sombra dele vai passar lá. Então o que eles faziam? Pegavam os seus enfermos e colocavam lá do lado de lá, porque a sombra é assim, né? Você vê quando você está andando, eu estou com a sombra aqui, dependendo do lugar que você está andando, a sua sombra vai passando, você vai lá na frente, você ainda vê ela, não é assim que acontece? Aí eles dizem, pelo horário aqui do sol, esse horário aqui mais ou menos, a sombra do Pedro vai passar mais ou menos, aí mutuava os enfermos lá, e aí a Bíblia diz que quando a sombra de Pedro passou, mas não era simplesmente a sombra de Pedro, na sombra de Pedro tinha algo sobrenatural, e quem era? Era Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Conforme estava lá, a sombra de Pedro passava, e Jesus dizia, toda a sua sombra também, Pedro, curando. Gente, olha que coisa tremenda, olha que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Aí é Jesus mostrando para nós que nós podemos ir muito além através da fé. Ele estava ensinando os discípulos que eles poderiam ir muito além, porque eu mesmo, se eu estou lá com um punhadinho de pão, acho que uns 3 ou 4 pedacinhos, porque 5 pão, dividido para 12, né? Vai dar, e os pão não eram grandes, eram aqueles, né? Aqueles pão mais ou menos assim, né? Aquelas, olhava aquele bocadinho de pão, e aquela multidão, né? Aí você vê Jesus Cristo impulsionando os seus discípulos, dizendo, agora você reparta para eles. Ou seja, se deixassem eles assim por si só, com certeza eles disseram, eu acho que eu vou comer isso aqui que vai ser muito melhor, e deixa ele se virar lá. Não era assim? A lógica não era essa? Mas Jesus impulsiona eles dizendo, agora vocês vão, olha a ação de ir, né? A ação que é muito importante para nós, igreja. É a ação que é importante, porque às vezes o milagre não acontece na minha e na sua vida, porque nós tememos a ação. Agora eu vou dar esse pão para um, vou dar esse pão vou dar esse pão aqui para o Lucas e para o Benjamin, e vai dar para passar para o Isaías. Mas e a Leila? E agora a Vanessa? E a filha dela? E a Laila? E a prima Maria? E a irmã Francisca? Né? Olha só o mistério. Você está vendo? Aí conforme transmitiu para o Lucas, aí já voltou novamente, passou para o Isaías, já voltou, o do Lucas voltou na mão, o do Isaías voltou na mão, o da Leila voltou na mão, o da Vanessa voltou na mão, e eles falaram, peraí, não cabe isso aqui não. Oh, glória ao nome de Jesus Cristo. É assim que acontece. Então quando eles começaram, através da... Olha, é interessante isso. E esse livro que nós vamos comprar, Diácono Lucas, ele mostra acerca disso. Da ação. O milagre, ele é provocado por meio de ação. É através da ação. É verdade, é muito verdade isso aí. Mas muitas das vezes nós temos medo da ação. Ou seja, é do ir. Vai que eu vou e não dá certo. Né? O Lucas pregou aqui, acho que foi domingo, né? Que ele falou de Pedro. Que Pedro, ele foi na água. Foi Lucas que pregou? Quem foi? Já que o Lucas falou, foi? De Pedro. Né? Você viu que quando ele falou, ele teve ação, e na ação ele andou sobre as águas. Mas quando ele viu aquele movimento, tudo ele esqueceu, o próprio Diácono falou aqui, que ele esqueceu até que ele era nadador dos bons. Começou a mudar. Por quê? Porque ele deixou de continuar na ação. Amém? Então a ação, ela é muito importante na minha e na sua vida. É muito importante, irmã Vanessa, a ação. O milagre é provocado através da ação. E muitas das vezes nós temos medo. Então Jesus ensina aos discípulos a ação para provocar, ou seja, para que o milagre aconteça. A partir daí, os movimentos eram contínuos. Né? Tanto é que quando a gente fala de Pedro, Pedro olhou para aquele acamado, para aquele mendigo e disse, levanta em nome de Jesus. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas eu te dou em
a ação de Pedro. Né? Qual foi a ação de Pedro? Primeiro ele pronunciou a palavra, depois ele foi para a ação. Qual foi a ação? Pegou na mão daquele homem. E aquele homem então... Aleluia, Deus. O que Jesus está ensinando nós? Ele está ensinando nós a... Paulo, Deus abençoe Paulo. Paulo, né? Paulo, seja muito bem-vindo, bem querido. Então o que Jesus está ensinando nós, igreja? A ação. A ação é o ir, é você ir e agir para que o milagre seja feito. Porque se os discípulos não fazem a ação, possa ser que não teria acontecido aqueles milagres da multiplicação. Por quê? Porque Jesus iria fazer o milagre, mas a pessoa que era o agente, que era o ser humano, que tinha que contribuir. Então o milagre que Jesus faz, ele é contribuído através das nossas vidas. E tem que ter a nossa ação. E é isso que Jesus quer ensinar para nós. É dar um chacoalhão nessa noite, um despertar da nossa fé. Aleluia, Deus. Aí nós vamos obter grandes vitórias. Chacoalha, meu Lembra? Deus. Quem não lembra de Geazi ou Eliseu, né, que era o discípulo de Elias, quando em 2 Reis 18, né, Elias falou para ele: dá uma olhada lá no mar, vê como é que está lá. Aí ele foi lá, Elias aqui orando, né, de joelho dobrado, 2 Reis 18, lá por 44 mais ou menos, de joelho dobrado orando. Aí vai lá, né, o servo de Elias, com certeza Eliseu, vai lá, eu não vejo nada não, mestre. Volta lá, Elias de novo, então volta lá de novo, ação, volta lá de novo ele. Chegou lá, olha, nada, voltou de novo, terceira vez, voltou, Elias, volta lá, não, chegou a quarta vez, nada, Elias, volta lá. Então o que ele está dizendo? Ação, né? Eliseu ou Eliseu, ele poderia se dizer: puxa, eu já fui 3 vezes até lá na beira, não tem nada, Elias, não vou voltar lá mais não tem nada. Aí ele vai lá, ação, vai ele lá de novo. Aí quando vai na 6ª vez, ele volta, vai lá, a 7ª vez, vai lá, aí ele vem e diz: eu vejo uma nuvem. Aí na 7ª vez ele já viu algo. O que ele viu? Uma nuvem. Aí ele usa a expressão uma pequena nuvem, do tamanho da mão de homem. Então era uma pequena nuvem. Agora você olha para o céu. Nos nossos dias aqui, você vê nuvem, uma beleza, né? Agora imagine nos dias deles lá, que não tinha essa parafernália de contaminação, tudo quanto é tipo de queimada, tudo esse tipo de coisa. As nuvens eram aquelas coisas mais lindas. Aí ele olha isso como uma pequena nuvem. Agora imagine o que é uma pequena nuvem no céu. É nada. Aí ele diz: do tamanho de uma mão do homem. A Bíblia diz que as nuvens do céu em Naum são poeiras no pé de Deus. As nuvens do céu no pé de Deus, no livro de Naum, é como poeira. Quando ele volta aí, Elias, que vê aquela pequena nuvem na mão, ele mostrando, dizendo, aí Elias já vai e põe a sua fé em ação. Olha só. Aleluia, a sua Deus. fé em ação. Glória. Aí ele diz: vai, fala para Acabe correr, que vai vir trovoada, vai cair água demais da conta. Olha só, o que Eliseu trouxe para Elias? Uma pequena nuvem. E o que Elias levou para ele falar para Acabe? Uma tempestade de chuva. Enquanto um via uma pequena nuvem, o outro estava vendo uma tempestade de água. Né? Você está vendo que aonde Deus está procurando levar nós? É em coisas grandes. É para nós exercer a nossa fé. Então nesta noite, Jesus Cristo, ele dá um chacoalhão na nossa fé. Você vê quando você fala assim: não, Deus vai fazer, Deus vai fazer, eu creio que vai dar certo. Essa fé, essa crença, que ela tem que estar guardada no nosso coração, para que ela seja praticada. Irmãos, muitas coisas não acontecem é por causa de nós mesmos. Por causa de nós mesmos. Você quer ver uma coisa? Às vezes você fala assim: essa porta não vai abrir. Seja espiritual, seja financeira, seja material, não vai abrir. Aí entra a dúvida, irmão, essa porta, porque Jesus disse: eu coloco uma porta aberta diante de vós. Então quer dizer que a porta está aberta, né, irmão Paulo? A porta está aberta.
Ele disse: eu coloco diante de vós. Agora, o que acontece? Você precisa ir. A porta já está aberta, agora você tem que passar pelaquela porta. A lógica é essa, então a porta já está aberta. Aí como é que nós entendemos isso pela nossa fé? A fé, ela é isso. A Bíblia diz que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova das coisas que se espera. Eu já fiz um exemplo muito claro aqui da fé, como que a fé age. Por exemplo, eu já disse isso à igreja uma vez. Você está indo num banco, você está indo no mercado, ou lá no açougue do Floresta agora que tem aquela porta de correr, e em outros lugares que tem aquela porta. Você vai chegando, você está de longe, a porta está fechada. Aí você vai chegando, quando você começa a se aproximar, o que aquela porta faz? Ela abre, né? Ela abre. Então se você olha, você fala: puxa, a porta abriu. Algumas, olha só, algumas parece que já colocam a nossa fé em prova, né? Você fala: bicho, essa porta não vai abrir não. Aí que você vai indo assim, parece que chega bem em cima, né? Eu já cheguei assim e falei: mas aí eu vou passar vergonha aqui, essa porta não vai abrir não, né? Aí quando você está bem pertinho, a porta, você fala: aí sim, tá vendo? A fé é semelhante a isso. Aleluia, A fé, Deus. ela pode agir lá em comando e assume a canta Glória a no último Deus. momento. No último momento decisivo é que a sua fé, ela pode entrar em ação. Mas aí é onde nós temos que acreditar até esse último momento. Glória a Jesus. Aconteceu isso com Moisés. O desespero, o povo vindo para todo lado, não tinha lugar nenhum, olhava para um lado, olhava para o outro, era deserto, o faraó vindo para trás, o mar lá na frente, esquerda não dava, direita não dava, e o mar lá na frente. Ele disse: e agora? Eles estavam parados. Êxodo 14, parado. E Moisés estava ali com o cajado. Direita, deserto. Esquerda, deserto. Para trás, faraó vindo a todo vapor. Para frente, o mar que sumia de vista. Ele disse: e agora? E o povo desesperado: vamos morrer, eles vão acabar com nós. Aí Deus olha para Moisés: o que você tem na mão, Moisés? Ele estava com o cajado. Aí você vê que lá atrás Deus fala: Moisés, fala para o povo para marchar. Olha só que interessante, porque o povo está parado. Aí Deus diz: fala para o povo marchar. Você tem na mão, toca nas águas. Quando ele toca nas águas, marcha. Aí o povo, Glória a passou Deus. ação. Você passaria naquele mar lá? Aleluia, Jesus. É outra pergunta. Porque eu falar que o mar se abriu dos dois lados e criou aquelas ondas enormes que fizeram assim, parado, e fizeram assim, né? Acho que a coisa mais linda que deve ter acontecido lá, né, gente? Vocês já pararam para pensar assim, como é que foi aquilo, meu Deus? Né? Passando em seco, assim, será que aquelas muralhas de água não dava para ver uns peixes, tubarão de um lado, do outro, aqueles peixes ali, até, é tipo assim quando você vai dar de frente a um aquário, aqueles aquários grandes, né? Agora parece que eles inventaram em alguns lugares aí, tem, né? Você entra dentro do mar, você vê aqueles coisas mais, deve ser a coisa mais linda, né? Já parou para imaginar? Mas será que muitos não ficaram com medo? Né? Então era assim, mas eles tiveram que marchar. Então Deus fala para nós, para encerrar, que a nossa fé, a nossa vitória, ela vai da forma de nós agirmos, de como que nós vamos agirmos para obter a nossa vitória através da fé. Porque a fé, ela tem que estar em movimento. A fé é um movimento, é um veículo de movimento, é de agir, é de fazer, é de ver, é de acreditar. Né? A fé é isso, você acreditar no impossível, não vai acontecer. Não, todo mundo está vendo que está tudo errado, não, mas eu estou vendo que está tudo certo. E essa é a fé. É aí que é onde Deus ele trabalha. Por quê? Porque Deus ele trabalha no sobrenatural. O que é possível, o que é natural, mas faz. Mas faz. Mas faz. Agora, o que é o impossível, aí é para ele, mas através de nossa fé. O possível você faz. Ele fala assim: Jesus está assim da mesa, vai tirar a pedra. Isso é possível. Vai tirar essa pedra aqui, Senhor. Isso, essa pedra aqui não dá, não, é só o anjo mesmo para tirar. Mas chama aí as irmãs aí, chama os irmãos e vamos ajudar você a rolar a pedra. Isso vocês fazem. Agora, o impossível que está lá dentro, que é o sobrenatural, aí eu faço. Mas tem que ter ação. Olha só que coisa interessante. Tem que ter ação. E essa ação nossa, ela tem que ser movida pela fé. É você agir e diz: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo.
porque a sua fé, ela está abalada. Ela não é uma fé em ação, uma fé que vai criando força a cada passo, porque é assim que acontece. A nossa fé, ela vai criando força a cada passo. Por quê? Porque você está indo diante do alvo. E diante do alvo é assim, por exemplo, o soldado, ele vai para a batalha, se ele vai com esqueci o nome daquele fuzil, aquela arma, aquela faca da ponta, aquela baioneta, então ele vai indo diante do inimigo, ele vai no sentido, eu tenho que vencer, eu tenho que vencer, eu tenho que vencer. Não foi assim que Davi foi diante do Golias? Eu tenho que derrubar esse cara, né? Eu tenho que derrubar. E ele vai com aquele, né? Ele diz, ó, você está vindo comigo com lança, com espada, com um monte de coisa. Eu vou contra ti no nome do Senhor, vou avançar. Então o que ele diz? Essa pedra vai ter que fazer alguma coisa. Agora, outro ponto para nós imaginar, irmão Paulo. O que seria uma pedra? Uma pedra, o tamanho de uma porquinha, uma pedra, um pouquinho maior que seja, diante de um homem de 3 metros de altura, né? E ainda com capacete, o cara estava com capacete aqui, armadura aqui, caneleira aqui, não tinha lugar para acertar aquele homem. É muita fé, fé em ação. Né? Nós, com certeza, dizíamos, como todo Israel falou, eu não vou. Israel, a primeira coisa que ele falou, o povo todo ali foi abre, e falou, não, eu não vou ficar por ali, eu não tenho fé para isso. É isso que é. Aleluia, Deus. É isso que é importante para nós entender, igreja. Você está aqui, talvez a sua ação é o Senhor vai fazer. Talvez a sua ação é no seu pensamento, você está agindo. Vai dar certo. Hoje eu saio daqui com a minha vitória. Hoje eu chego em casa, a vitória é certa. Então automaticamente você está aqui, mas o seu pensamento já está em ação. Aleluia, Deus. Você está com o Deus. seu pensamento aqui, eu vou chegar em casa, e eu vou chegar lá. Então, olha só, vou chegar. Então quer dizer que para chegar você tem que ir. Eu vou chegar lá, e vai dar uma bagunça, e não vai dar nada certo. Pronto, você chegou lá com uma ação, mas sem fé. Você foi com uma fé abalada. Então você tem que ir com uma fé inabalável. Não foi assim a mulher quando recebeu de Jesus, depois de passar por todos os testes, Jesus disse, vai mulher, e seja feito conforme a sua fé. A mulher chegou no outro dia, a filha dela estava liberta. Por quê? Porque a ação e a fé. Aquela mulher acreditou que a sua filha, que estava terrivelmente endemoniada, ia ser liberta, e foi. O centurião disse, basta somente uma palavra, Senhor, e eu vou dizer. Então, ó, ele foi, vou dizer ao meu servo, e ele será curado. E chegou no outro dia, quando está chegando lá, vem os seus companheiros do lado e diga, olha, Senhor, o seu servo foi curado. Ele diz, que hora foi? Ah, foi a hora 7ª. Aí o Espírito de Deus fez lembrar, foi a mesma hora que ele creu. Aleluia, Deus. Olha só que coisa linda, gente. Meu Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está fortalecendo o pé aqui nesta noite. Glória a Deus. Está vendo? Então ele foi e chegou no outro dia, o servo estava curado. Por quê? Porque ele recebeu, agora são 20 para as 9. É como se ele chegasse lá e alguém dissesse, que hora que foi? Ele foi 20 para as 9. Ele lembrou, foi ontem na hora do culto que eu acreditei. E a vitória chegou. Amém? Eu encerro dizendo o que aconteceu em Lucas capítulo de número 15, se não me falha a memória, dos 10 leprosos. Se não me falha a memória, Lucas 15. Se não me falha a memória, né? Não me falha a memória, mas depois nós vamos analisar aqui. Eram 10, o que eles disseram? Senhor, tem misericórdia de nós. É, Deus Santo, aleluia. Nós somos leprosos. De longe, irmão Paulo, de longe. Aí Jesus disse, vai e mostra-te ao sacerdote. Olha novamente o ir. E aí eles vão, aí eles estão indo. Vamos chegar lá, vamos mostrar a nossa lepra para o sacerdote vai examinar nós. Aí daqui a pouco um olha e fala, rapaz, sabe Duma, eu vou voltar para seguir a Jesus, eu não vou nem precisar que o sacerdote me examine, porque eu já estou curado. Foram curados na caminhada. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu. Eles acreditou que eles iam ser curados. Porque senão eles não seriam curados. Porque o que faz a pessoa receber a cura e a vitória é a fé. O milagre vem através da fé. Ele não vem através assim da carne. Não, eu estou na carne, eu vou receber vitória. Não, você tem que estar na fé. Tem que estar no Espírito para receber a vitória. Amém, igreja? Amém, aleluia, Então, Deus. Ele quer que nós agimos. A fé é isso, irmãos aí. É movimento. Ela tem que estar em movimento. Mas a cada passo que você dá, você fala, vai dar certo. Ainda que alguém me dizer, não vai dar certo, você vai falar, a sua fé possa ser que não, mas na minha dá. Aleluia, Deus. Amém?
Dá uma salva de palmas bem alegre para Jesus.